eu tenho que escutar essa palavra como uma criança indefesa. Diz assim: portanto, assim diz o Senhor dos Exércitos acerca dos profetas: eis que lhes darei a comer as lona e lhes farei beber águas de fel. Por quê? Dos profetas de Jerusalém saiu a contaminação sobre toda a terra. Assim diz o Senhor dos Exércitos: não deis ouvidos às palavras dos profetas que entre vós profetizaram, ensinando-vos vaidade, e falam da visão do seu coração, não da boca do Senhor. Dizem continuamente aos que me desprezam: o Senhor disse, paz tereis. E a qualquer que anda segundo o propósito do seu coração, dizem: não virá mal sobre vós. Versículo 29. Não é a minha palavra como fogo, diz o Senhor, e como um martelo que esmiuça a penha. Depois, quem quiser ler esse capítulo todo, quando chegar em casa, o que o Deus Santo, amado e querido, fala dos falsos. Só lemos só esses 4 versículos para entrar na mensagem, falando dos falsos, os falsos revelados aqui, os falsos, eles estão simplesmente, nesses 4 versículos já dá para perceber que os falsos, que Deus é contra eles. Depois, mais adiante, vai falar: eu sou contra. Então, é contra, ele é inimigo. É inimigo de quem? Quem não revela a palavra dele. Quem não está de acordo com a palavra, Deus decreta como falso. Amém? Isso é Bíblia. Isso é a Bíblia que fala com todos nós. Nós sabemos que a Bíblia revela que toda a humanidade pecou em Adão e se separou de Deus. Povo de Deus, os judeus, gentios não, nem povo nós éramos. Mas a Bíblia diz que pela misericórdia do Senhor, Ele estendeu essa salvação para toda a humanidade. Amém? Graças a Deus por isso. E os judeus tinham por que se orgulhar, mas Jesus veio para tirar todo esse orgulho dos judeus, porque ele deu a lei, e a Bíblia diz que a Bíblia afirma que a lei não foi para salvar, foi só para revelar o pecado, a miséria que tinha. Amém? A lei que foi dada lá para Moisés foi só para revelar o pecado. Amém? E a Bíblia diz que o pecado, ele reina. Quando? Na morte. Amém? Ele reina na morte. Quando há a morte espiritual, o pecado ainda reina. E Deus não tinha como e não vai ter nunca. Deus não vai ter comunhão nunca com o pecador. Jamais. Ele é tão puro de olhos que ele não consegue contemplar o mal. Então ele decidiu salvar, sim, mas ele tinha que revelar a justiça dele. A justiça santa dele não permite que ele tenha comunhão com imundos. Então, para ele ter comunhão com alguém, a pessoa tem que se tornar santa. Amém? Então ele agiu onde? No Evangelho. Amém? No Evangelho que se descobre a justiça de Deus. Ele tinha que revelar que ele é justo. E fez o quê? Olha o que ele fez com o único filho. Olha todo o plano da salvação, a obra grandiosa que foi feita por Deus em Cristo Jesus, para que um povo na terra se tornasse justos.
e santos. Amém? Todo o plano da salvação, para ser revelado, ele vai ter comunhão com o povo. Aí a pessoa primeiro tem que ter fé em Jesus. Tem que ter fé em Jesus para se tornar santa, para provar que ele é justo. Ele não podia salvar não fazendo isso. Então ele revelou pela fé em Jesus aquele sangue, que o sangue de touro e de bode não aperfeiçoou ninguém. Então foi o sangue puro do próprio Filho, derramado e aspergido onde? Na nossa consciência, o perdão dos pecados. Amém? Para revelar o quê? Que ele é justo e justificador daqueles que têm fé em Jesus. E mostrou nesse tempo presente a justiça dele, que é pela fé. E ele diz para os judeus: onde está então a vossa jactância, o vosso orgulho? Onde está? Pelas obras da lei? Não, não tem, é excluída. Porque o justo viverá da fé, obra não, mérito nenhum, porque pelas obras da lei ninguém será justificado, porque a lei só vai revelar o pecado, mas Jesus veio e se manifestou. Houve uma revelação maravilhosa para os judeus no passado, mas a Bíblia diz em Hebreus, para revelar para os judeus que aquilo que eles achavam grandioso, chegou a algo muito maior. Amém? Eles se orgulhavam demais com a manifestação dos anjos. Eles tinham a manifestação dos anjos com uma glória incrível. Aí o que é que vai ser revelado pelo Espírito Santo no livro de Hebreus? O Deus eterno falou para os anjos que para adorar Ele, para adorar Jesus. Amém? Para anjo nenhum ele falou, é meu filho. Agora para ele falou, tu é meu filho, hoje te gerei. Amém? A Bíblia diz lá, vai exaltar Cristo de uma forma que o Espírito Santo faz isso. O Espírito Santo, ele leva todas as mentes para Cristo. O Espírito Santo faz isso, amém? Abra a palavra no livro de Hebreus. Louvado seja o Senhor Jesus. Capítulo 1, amém? É sim. É a escola dominical agora. Havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras, a quem? Aos pais, pelos profetas, a nós falou-nos nesses últimos dias pelo Filho. Está falando, amém? Está falando. A quem esse Filho? A quem constituiu o herdeiro de tudo, por quem fez também o mundo, o qual, sendo o resplendor da sua glória e a expressa imagem da sua pessoa, e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Amém? Pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesmo, Jesus, a purificação dos nossos pecados. Amém? Assentou-se à destra da majestade nas alturas. Depois disso, feito tanto mais excelente do que os anjos, quando herdou o mais excelente nome do que eles. Porque a qual dos anjos disse jamais: tu és meu filho, hoje te gerei. E outra vez: eu lhe serei por pai e ele me será por filho. E quando outra vez introduz no mundo o primogênito, diz: e todos os anjos de Deus o adorem. Amém? Os anjos, a ordem para os anjos é: adora
o meu filho, que é o herdeiro de tudo. Amém? Esse que prometeu está aqui, nessa noite. Amém? Glórias a Jesus. E outra vez eu lhe serei por pai, e ele será por filho, e quando outra vez introduz no mundo primogênito, diz, e todos os anjos de Deus o adorem. E quanto aos anjos diz, o que de seus anjos faz ventos, e de seus ministros labareda de fogo. Isso é o que Deus faz com os anjos. E quanto aos anjos diz, o que de seus anjos faz ventos, e de seus ministros labareda de fogo. Deus pega o anjo e faz o que quer. Amém, irmão? Transforma os anjos em bem que ele quer. Faz o que quer com os anjos. Amém? Transforma eles em qualquer coisa, Deus. Quem manda é ele. Amém? Eles adoravam os anjos dessa maneira. O que o Espírito Santo revela? Os anjos que ele faz o que quer, transforma em o que ele quer, ele muda. Para tirar a visão de quem? Dos anjos, para olhar para Jesus. Amém? Glória a Deus. Mas do Filho diz, ó Deus, o teu trono subsiste pelos séculos dos séculos, cedro de equidade ao cedro do teu reino. Mudou, amém, irmão? Amaste a justiça e aborreceste a iniquidade. Por isso, Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo de alegria mais do que a teus companheiros. E tu, Senhor, no princípio, fundaste a terra e os céus são obra de tuas mãos. Eles perecerão. Amém, irmão? Vai escutando, tá? O que foi criado por Deus e é visível, eles, está entendendo? Vai acabar tudo, tá? E está se acabando. Amém? Glória a Deus. Eles perecerão, mas tu quem? Jesus. Tu permanecerás. E todos eles como roupa, quem está usando roupa? Todos eles, tudo que foi criado como roupa, envelhecerão. Tem que jogar fora. Amém? Amém. E como um manto os enrolarás, e como uma veste se mudarão. Mas tu és o mesmo, e os teus anos não acabarão. E a qual dos anjos disse jamais? Os anjos não foi falar disso aqui. Assenta-te à minha destra, até que ponha os teus inimigos por escabelo de teus pés. Não são, porventura, todos eles espíritos ministradores enviados para servir a favor daqueles que hão de herdar a salvação? Amém, irmão? Amém ou não amém? Jesus está se apresentando. Amém? Para a gente conhecer mais, e essa fé, a fé que salva, essa fé é em Jesus, nesse aqui. A fé é nesse Senhor, que sustenta todas as coisas. Amém? A Bíblia diz que ele tem um reino que não acaba nunca. E é inabalável. Amém? É inabalável. Eles receberam a lei, estremeceu aquele monte. Amém? Mas a Bíblia diz que chegou o Evangelho, que não só treme a terra, treme o céu também. Amém? Essa palavra que veio a nós, foi falado lá, foi falado de várias maneiras, mas agora é ponto final. Não tenha, é a revelação máxima. É a última revelação de Deus para a humanidade. Pode ser a última oportunidade dada para todos nós. Deus faz o que quer. Ele mexe nessa terra, ele balança o mar,
ele faz o que quer e está tudo se acabando. E a Bíblia diz em 1 Pedro que isso é uma realidade, vai se acabar. E levando a gente, o Espírito Santo falando que tudo vai se acabar, como roupa velha, enrola assim e vai se acabar, mas leva, ele nos tirou do império das trevas, nos transportou para a maravilhosa luz do Filho do seu amor. Amém? E é isso que a Bíblia revela para nós. Quem? Jesus, esse ser espetacular que o Espírito Santo, usando a palavra, essa palavra, segundo a Bíblia, é a espada do Espírito que Jesus enviou. E esse Espírito tem uma obra, trazer às mentes de todas as pessoas quem é Jesus, a palavra do seu poder. Aí quando alguém toma posse, a fé é gerada. Estevão vai pregando, eles ficam tão enfurecidos que range os dentes com ódio e mata ele. Porque ele revela, vocês receberam a lei e não obedeceram a lei, que foi enviada pelos anjos. E hoje, agora chegou o evangelho lá, enviado pelos anjos, não obedeceram. Agora é a última chance nossa. Chegou não por anjos, Deus desceu, e o verbo se fez carne e passeou aqui nessa terra. É a última chance que o Espírito, e ele está dando oportunidade para salvar. Amém? E nós lemos em Jeremias que a Bíblia diz no Novo Testamento que a mentira está reinando. Dizem, sem acontecer nada na vida, dizem, já está tudo resolvido, não vai ter punição nenhuma. E ele veio e o Deus falou, eu sou contra esses, eu não tenho nada com esses, que furtam as minhas palavras e diz, eu falei, que diz a quem não faz nada, não produz fruto nenhum, paz você está, que não frutifica. Então ele veio, ele quer salvar da mentira, e ele quer salvar, amém? E a Bíblia diz, somos justificados, perdoados mediante a fé nesse Senhor, que esteve aqui na terra, é pela fé nele que eu sou justificado, e passa a ter paz com Deus. E a Bíblia diz que agora eu tenho acesso a esta graça. O mediador é ele, só há um mediador. O único que pode me levar a Deus é Jesus. E a Bíblia diz que ele é muito maior, nem se compara com os sacerdotes que tinham que trocar todo ano. Tinha que trocar. E o sacerdote levava o sacrifício para ele também, que ele era um miserável pecador. Mas Jesus foi tudo. Jesus foi a oferta, é o sacerdote, ele é a oferta para perdoar, para salvar, para dar outra vida. Ele é tudo. E a morte acabou não, ele saiu. Ele é o grande vencedor. E a Bíblia diz em 1 João, capítulo 5, que quem ama a Deus ama do que dele é gerado. E diz que a vida eterna é essa, que guardemos os seus mandamentos. Sabe o que é guardar os mandamentos? Guardar os mandamentos, essa palavra é espírito e vida, palavra de vida eterna. Quando essa palavra se encontra aqui, eu guardo ela, gera vida. Então eu revelo ela e revelo a nova vida. Isso revela que eu estou em Deus e Deus em mim, por causa dessa palavra. Guardar vai ser revelado que ela está comigo, e quando ela está comigo eu estou com a vida, e vai ser manifestado tudo, a vida e a palavra. Eu vou responder de acordo com essa palavra, porque a palavra é do Espírito, e a Bíblia diz que é a espada do Espírito, a palavra de Deus. É a palavra de Deus.
E eu tenho que tomar posse do capacete da salvação. Amém? De tudo que Ele me deu, bendito seja Deus e Pai do nosso Senhor Jesus, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais. A Bíblia diz em 1 Pedro, quem tomou posse das promessas de Deus, quem tomou, participa da natureza divina. Quem tomou posse da verdadeira promessa de Deus, qual é a promessa? A vida eterna, de ver Ele como Ele é. Então, quem tomou posse das promessas de Deus, que é fundamentado na ressurreição de Jesus Cristo, participa da natureza divina e escapou da corrupção que há neste mundo, pela concupiscência que havia antes na ignorância. Escapou, ele libertou, já aconteceu. Isso é a palavra do Senhor para nós. O Espírito trabalha só com a palavra, é o Espírito Santo, Espírito da verdade, Espírito da graça, o Espírito da glória, o Espírito eterno, o Espírito de sabedoria, de revelação, de poder, da verdade. É o Espírito Santo de Deus que estava em Jesus, que me leva a amar Jesus sobre todas as coisas. E essa verdade reina na vida de todo aquele que crê. Não é que eu estou escutando a salvação dele, e a Bíblia diz que eu passo a ser servo da justiça. Servo da justiça. Que justiça? De Deus, revelada aonde? No Evangelho, através das ordenanças dele. Amém? E com isso eu revelo se sou filho. E a Bíblia, a Bíblia diz que a palavra de Deus é viva e eficaz. Ela é viva e eficaz. Foi através dela que tudo foi criado. Ele falou e tudo passou a aparecer. Amém? O apóstolo Paulo vai falar assim: as nossas armas não são terrenas, não são carnais, elas são poderosas em Deus para destruir fortalezas. É a doutrina, é essa Bíblia, é essa palavra que, quando vai de encontro uma alma, não tem argumento, não tem força, não dá para argumentar, porque é o poder de Deus aqui. Não tem como. Amém? Não tem como. Contra ela, só lamento. Vai se dar mal. Aqui é o Eterno que criou todas as coisas, a palavra dele. Amém? Ele chama, não é para ficar de qualquer jeito, não. Ele, quando chama, perdoa, santifica, glorifica, ele faz tudo. Ele, os que não queriam ele, nunca pensou nele, passa a amá-lo sobre todas as coisas, porque ele faz essa obra. Quem faz é ele. Amém? Em 2 Coríntios capítulo 10, porque andando na carne, 3, porque andando na carne, aqui estamos andando na carne, é mesmo? Como seres humanos. Ou então aqui, quem está falando é alguém que faz parte do corpo de? E está falando para quem? Para mim, que sou irmão dele. Apóstolo Paulo, mas amo o apóstolo Paulo. Sabe por quê? Porque ele me tirou daqui e me jogou para as regiões celestiais. Porque agora o celestial chegou. O celestial chegou e me levou para lá. Eles foram aperfeiçoados lá em nós. Então a Bíblia, espiritualmente, quando ela diz que eu faço parte da Assembleia Universal,
dos santos, eu já estou lá, em espírito já está todo mundo reunido. Olha a visão, essa é a visão. Eu estou aqui na carne, mas não ando segundo a carne, porque eu estou em outro lugar. Amém? Glórias a Jesus por causa disso. Porque andando na carne não militamos segundo a carne. Por que não faço isso? Porque as armas da nossa milícia não são mais aqui dessa terra. Amém? Mas sim poderosas em Deus para a destruição das fortalezas. Amém? Destruição das fortalezas que estão, sabe aonde? Nas mentes. Nas mentes. Que estão nas mentes. Amém? Deus sabe o que fala. Nas mentes. Nas mentes para tirar, e depois ele vai falar aqui. Como ele faz isso? Destruindo os conselhos e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus. Amém? Tudo aquilo que se levanta para a tua mente, a minha mente, as outras mentes não conhecer esse amor. Amém? Glória a Deus. Quanto conhecimento de Deus, levando cativo todo entendimento, levando cativo a obediência de Cristo. Amém? A doutrina, são as palavras de Cristo que faz isso, a nova vida. Amém? Essa palavra acaba com qualquer argumento. Tem que silenciar diante desse poder aqui. Amém? A consciência se rende. Se rende. Tem feito isso comigo. Tem me ajudado muito. E como eu preciso. Para enfrentar muitas coisas. Parece que não, né? Mas quando tu se apega a esse Senhor, tu sente a pressão de viver nesse reino, mas tu sente o cuidado dele, porque ele não abandona, e tu sente, e ele quer, porque quer que todos tenham esse compromisso com ele, porque o Espírito Santo usou, nós sabemos quem era esse homem aqui que escreveu isso. Nós sabemos quem era ele para escrever um mistério desse. Ele está escrevendo aqui, falando para quem conhece a história dele, está falando assim: vocês sabem quem eu era. E olha quem está escrevendo isso. Ele é poderosas em Deus, a palavra, a doutrina, que é, sabe quem é que ministra? Eu ensino, e é para ensinar segundo o que o Espírito nos ensina. Tem que ser o Espírito, porque a mentira está de acordo com o diabo. Quem mente é o diabo. Quem tira as palavras, não fala a verdade como tem que falar, há uma influência demoníaca. Porque onde está o Espírito é falado é a verdade. A verdade que reina. Quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho não tem a vida. Então quem tem o Filho tem a vida vai ser manifestada. Porque onde se encontra essa vida, tomou posse das promessas de Deus. E quem tomou posse das promessas de Deus, participa da natureza divina. Quem tomou posse das promessas tem o Filho e desfruta da natureza divina no cotidiano. Se desfruta da natureza divina durante o cotidiano,
é revelada a nova vida que é guiado pela verdade através da palavra, onde o Espírito Santo se encontra. Isso é a Bíblia. Não vive mais segundo o seu coração, viu que ele é contra os profetas que andam segundo o seu coração e fica vivendo como se tivesse tudo bem e falando mentiras, vivendo mentiras. Amém? 1 João, capítulo 5. Todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus, e todo aquele que ama o que o gerou também ama o que dele é nascido. Nisto conhecemos que amamos os filhos de Deus. 2 pontos. Quando amamos a Deus e guardamos os seus mandamentos. Amém? Então, com discernimento espiritual, é muito fácil saber quem é que está com Deus ou quem não está. Porque é revelado aqui, nisso conhecemos que amamos os filhos de Deus. Quando? Quando amamos a Deus e guardamos os seus mandamentos. Quando eu revelo que amo a Deus e revelo em todos os momentos que o que Ele tem falado comigo está me governando. Eu revelo que estou guardando os versículos. Porque quem está falando comigo é o Filho. E o Filho eu passei a amar Ele sobre todas as coisas. Então o Filho me governa. A palavra dele está guardada aqui, é revelado que eu guardei. Eu tenho 2 tênis, estão guardados onde? Lá em casa, quando eu tenho que sair e vou usar um tênis, onde eu vou? E sabe onde eu encontro os tênis? Lá. Eu saio todo dia e tem que ser revelado que ele está aqui. E vai ser revelado que eu estou guardando. Quem anda por aí não revela ele, essas palavras, não está guardando. E revela também que não ama irmão nenhum. Isso é Bíblia. E agradeça a Deus que em Hebreus diz, sabe o quê? Que essa palavra é viva e eficaz e mais penetrante que qualquer espada de 2 gumes. Essa palavra aqui. Graças a Deus que é essa. Amém? Então, quando eu falar dela aqui, sabe que não é quem que está falando. Sou eu, não sou eu. Amém, irmão? É Ele. Amém? Capítulo 4. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz. 4:12. E mais penetrante que qualquer espada de 2 gumes. E penetra, o que ela faz? Até a divisão da alma e do espírito. Amém, irmão? Alguém consegue ver a alma e o espírito? Mas quem criou consegue, tá? Amém? E é mais penetrante que qualquer espada de 2 gumes, penetra até a divisão da alma e do espírito, e das juntas e medulas, e é apta, ela é apta, para discernir os pensamentos e a intenção do coração. Amém, irmão? Os pensamentos, eu fico pensando durante o dia, onde está o meu coração? O que eu estou buscando? O que eu estou priorizando na minha mente? O que eu dou vazão? Ele sabe, amém, irmão? Ele sabe. Glória a Deus por isso. E não há criatura alguma encoberta diante dele. Não há criatura nenhuma encoberta diante dele. A Bíblia está falando sobre na face da terra não tem ninguém nesse mundo que o Senhor não enxerga por dentro tudo que está se passando.
Amém? Em todas as reuniões hoje que diz ser cristãs na face da terra, o Senhor sabe a intenção, o pensamento, sabe tudo de todo mundo, qual é o sacrifício que eu vim apresentar a Ele nessa noite aqui, se foi estragado, podre ou se foi santo. Eu vim só por obrigação, Ele sabe. Só para falar que vim, Ele sabe. Não tem como enganar. Não tem igual criatura nenhuma nesse mundo encoberta diante dele. Amém? Esse é Jesus. Louvado seja Deus. Antes, todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele com quem temos de tratar. É esse ser que nós vamos se apresentar para prestar conta. E a qualquer momento, quem tem falado conosco esses anos é o Senhor Jesus, que está sendo apresentado mais uma vez aqui nessa noite. E essa palavra é do Espírito, é a espada do Espírito, é a palavra de Deus. E o Espírito da verdade, ele fala a verdade. Quem escreveu isso aqui foi a inspiração do Espírito. O Novo Testamento todo é inspirado pelo Espírito. E a espada dele é essa palavra. E a Bíblia diz que nós vamos sendo limpos em obediência a essa verdade revelada. E a Bíblia fala que o Espírito, o Consolador que ia chegar, ia revelar toda a verdade e ia guiar os cristãos em toda a verdade, sob o domínio dele. Rendição total a ele. É o que diz a Bíblia. E o Espírito que ia descer, ia fazer essa obra, e os santos de Deus iam se submeter a ele, para viver essa palavra. Amém, irmão? É o que diz a Bíblia. E a Bíblia diz que a presença do Espírito é a morada de Deus em nós. Isso significa estar em amor. E esse amor derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. Amém? E se lá estremeceu o monte, a Bíblia diz que o Evangelho é muito mais glorioso, que ele desceu na terra. A última chance da humanidade. Nesses últimos dias, Deus desceu para falar cara a cara com a humanidade. Amém? Eu quero mais. Amém ou não amém? Amém. E no 15, 4, Hebreus 4. Visto que temos um grande sumo sacerdote, Jesus, Filho de Deus, que penetrou nos céus, ele penetrou nos céus, retenhamos firmemente a nossa confissão. O povo dos hebreus aqui já tinha sofrido bastante com as perseguições, já tinham tomado a casa deles, já tinham bagunçado com eles, e tinham até que com medo não queria nem mais congregar. Essa palavra é para eles. Isso aqui, a maioria da cristandade não vive isso. Aí o conselho para esses que estavam vivendo isso, ele dá esse conselho aqui. Presta atenção. Porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se da nossa fraqueza. Fraqueza é o que eles estavam passando. Isso aqui não é nada de o Espírito Santo que falando de tal não pode ver uma mulher que sente fraqueza e quer. Não é isso aqui não. Está repreendido em nome de Jesus. Fraqueza, já pensou? Estão invadindo tua casa e tomando tudo, te tirando da tua casa. Já pensou pegando os outros e matando, prendendo? Fraqueza é isso. Não é nada pecado carnais, podre não.
é sofrendo pela causa de Cristo. Amém? Porque quem está em Cristo, nova criatura é. Vai sofrer muito pela causa dele. Mas esse sumo sacerdote sofreu igualzinho a gente, mas sem pecado. E ele sabe o que é passar, o que a gente ia passar depois. E a Bíblia diz que ele é poderoso para salvar a gente em momento oportuno, quando nós estivermos passando por isso. Quando estiver acontecendo, pela causa dele. Glória a Deus, porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém um que, como nós em tudo foi tentado, mas sem pecado. Chegamos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Amém? O trono da graça está aqui nesta noite, para a gente ser ajudado. E o Senhor está falando contigo, fala comigo, está falando contigo, e tem uma palavra que o Senhor me deu agora para... A Bíblia diz que quem está nele deve andar como ele andou. A Bíblia diz que como ele é, somos nós nesse mundo, não será, somos. Eu vou ser julgado de acordo com essa palavra. Não é que eu posso ser, eu estou pensando em ser. Não, a Bíblia diz que eu sou como ele é neste mundo. A Bíblia diz que se eu estou nele, eu devo andar como ele andou. Porque quem subiu e fez essa obra espetacular veio morar dentro de nós. Pela presença do Espírito, que a Bíblia diz que a morada do Espírito em nós é a morada de Deus, no Espírito. Amém? No Evangelho de Lucas, irmãos, capítulo 24. Jesus conversando com os discípulos. Vinte e quatro, 44. Jesus falando com os discípulos. E disse-lhes: São estas as palavras que vos disse, estando ainda convosco. Jesus: convinha que se cumprisse tudo o que de mim estava escrito na lei de Moisés. Amém, irmão? Entendemos? Estamos entendendo? Essa é a palavra do Senhor. Tinha que acontecer tudo que estava escrito lá a meu respeito. Tinha que acontecer. Amém? E nos profetas e nos salmos. Então abriu-lhes o entendimento para compreender as Escrituras. Está falando com quem? Está falando com quem? Eles não tinham ainda... Não tinham sido ainda iluminados. Amém? Os discípulos. Abriu-lhes o entendimento para compreenderes as Escrituras e disse-lhes: assim está escrito, e assim convinha que o Cristo padecesse, e ao terceiro dia ressuscitasse dos mortos, e em seu nome se pregasse o arrependimento e a remissão dos pecados. Em nome de Jesus, o que eu prego? Tem que ser pregado o quê? Então, se não houver essa mensagem aqui, esquece, eu estou mentindo, amém? Só dá para ter perdão de pecado se pregar o arrependimento.
E assim convém que o Cristo padecesse, ao terceiro dia ressuscitasse dos mortos, e em seu nome, na autoridade dele, se pregasse o arrependimento e a remissão dos pecados, em todas as nações, começando por Jerusalém. Amém? E dessas coisas sois vós testemunhas. Vocês sabem o que aconteceu comigo aqui esses dias. Vocês são testemunhas. Vocês sabem o que aconteceu aqui. Então vocês vão pregar isso. Vocês são minhas testemunhas. Amém? Glória a Deus. E dessas coisas sois vós testemunha. E eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Amém? A conclusão dessa mensagem é isso aqui. O Senhor, nessa noite, quer abrir os olhos do entendimento. A iluminação entre o que é esse poder aqui. Ficar em Jerusalém, para que sejais revestido desse poder. Mas, em obediência, fica, que eu estou enviando o Espírito de poder. Ficai, que vocês vão ser minhas testemunhas fiéis. E ele abriu os olhos do entendimento deles, igual Lídia. A palavra foi sendo pregada para Lídia. Aí quando abriu, ela, não vai embora não, fica mais, quer mais. E abrir os olhos do entendimento é saber que o entendimento, quando há uma renovação da mente, eu quero essa boa, perfeita e agradável palavra me governando, que é a espada do Espírito. Em Hebreus, capítulo 12, louvado seja o Senhor, glória a Deus, capítulo 12 ao 21, e tão terrível era a visão que Moisés disse, olha a visão que Moisés recebeu ali, olha o que Moisés disse, estou todo assombrado e tremendo, amém? Mas chegaste ao monte Sião e à cidade do Deus vivo. Quem? A gente. Amém? Aqui já ele lá. E olha o que aconteceu com ele. Não aguentou. A manifestação incrível. Ele tremeu com aquela manifestação. Mas nós, mas chegastes ao monte Sião e à cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial. É a palavra que está falando isso, amém, irmão? Nós chegamos à cidade celestial. E aos muitos milhares de anjos, a universal assembleia e igreja dos primogênitos. Toda a igreja me trata e trata todos os verdadeiros cristãos como os primogênitos. Amém? Primogênitos que estão aonde? Que estão inscritos aonde? Nos céus. E a Deus, o juiz de todos, e aos espíritos dos justos, aperfeiçoados com o Evangelho. Amém? Do Antigo Testamento. Glória a Deus. E a Jesus, o mediador de uma nova aliança, e ao sangue da aspersão, que fala melhor o de Abel do que o de Abel. Amém? Porque o de Abel, o sangue dele foi cobrado vingança. Amém? O sangue de Jesus nos ofereceu o perdão. Amém. A misericórdia. Para a gente ir para regiões celestiais. Amém? Vede que, olha o 25. Vede que não rejeiteis ao que fala. Quem está falando aqui, irmão? Não sai daqui, esquece o que foi falado aqui, não. Isso aqui é para ter cuidado. Amém? Não já
parecer que não escutou nada. Está mandando eu ter cuidado com isso. Não rejeiteis o que fala. Por quê? Porque se não escaparam aqueles que rejeitaram o que na terra os advertia, a lei foi falado na terra. Não escaparam não, eles foram punidos, Deus matou eles. Amém? E quando Estevão falou isso para eles, vocês rejeitaram, quando a lei foi dada pelos anjos, os anjos falaram, vocês rejeitaram, não obedeceram. E aqui está falando, eles não escaparam não, aqueles que rejeitou o que falou com eles da terra, não escaparam não. Os advertia muito menos nós, se nos desviarmos daquele que é dos céus, Jesus. É algo muito maravilhoso. Aí no capítulo 2 de Hebreus mesmo, a Bíblia diz para nós atentarmos com mais diligência o que nós temos ouvido. Amém? Deus está dando chance. Está revelando a falsidade, a mentira, não há criatura encoberta diante dele, o homem invisível está nu, está tudo patente aos olhos daquele em que nós vamos tratar, não tem como escapar, ele vê tudo, ele sabe a minha condição, ele fala para mim nessa noite, e eu estou escutando a voz dele. Se ele falou, eu quero iluminar os olhos do teu entendimento. Quem sabe se foi iluminar? A iluminação dos olhos do entendimento é desfrutar do poder dele. Está desfrutando de um zelo santo, como diz lá, sabendo que vai perecer isso aqui, que vai perecer tudo. Como nós temos que ser nessa terra? Sabendo que todas as coisas, vai tudo acabar, e ele faz assim, enrola tudo como roupa suja que está velha, ele faz o que quer, mas recebemos algo inabalável. Então, como é que eu tenho que tratar disso que ele me deu? Reverência, com sobriedade, dando a devida atenção a essas advertências. E que essas palavras governem nossas vidas em nome de Jesus. Porque no final, vai ser ela que vai julgar a gente. Tem que ser revelado se eu estou guardando ela ou não. Amém? Vamos colocar de pé.